O Começando Bem o Seu Dia dessa quinta-feira vem com uma pergunta que traz um ensinamento impressionante, baseado na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Será que Deus pode pegar alguma coisa de muito ruim que tenha me acontecido, algum mal que tenham praticado contra mim ou contra você, e usar essa situação, esse evento, como algo que possa, no final da história, trazer benefício ou até mesmo operar um milagre na vida de alguém? Será que Deus pode fazer isso? O tema de hoje é o mal transformado em bem. E o texto bíblico de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, é uma frase que José está dizendo para os seus irmãos, depois dos irmãos terem vendido José. Você conhece a história, os irmãos venderam José, tinham ódio de José. José passa por terríveis momentos, até de perigo de vida, de morrer, e no final da história, para resumo, ele é elevado à categoria de segundo no reinado de Faraó, e no final da história ele acaba se encontrando com os irmãos, que se humilham na frente do irmão. O irmão, depois de ter passado por todo o mal que os irmãos intentaram praticar contra José, percebeu que Deus acabou utilizando tudo isso para a preservação dos próprios irmãos, de toda a sua parentela, de todo o povo judeu daquela época. E o texto diz o seguinte, Gênesis 50, 20: vocês planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê neste dia, conservar muita gente com vida. Existe a história de um neurologista e psiquiatra austríaco, que foi o chamado fundador da logoterapia. O nome dele é Viktor Frankl. Ele viveu até 97. Viktor Frankl, ele era um psiquiatra judeu e ele sobreviveu, gente, a 4 campos de concentração nazistas. Ou seja, ele passou por 4 campos de concentração, incluindo o temível campo de concentração de Auschwitz. Então, a esposa dele, de Viktor Frankl, os pais dele, os irmãos, todos eles morreram nos campos de concentração. E dessa experiência mais terrível pela qual Viktor Frankl passou, ele desenvolveu a chamada logoterapia, ou seja, a terapia do sentido, que acabou ajudando mesmo milhões de pessoas a encontrar um propósito mesmo no sofrimento mais profundo. A partir de uma experiência pessoal, ele teve a ideia de uma ferramenta psiquiátrica que ajuda até hoje milhões de pessoas a lidarem com o sofrimento profundo. Uma lição aqui que eu aprendo com isso tudo: quando você está com Deus, quando você tem o temor de Deus, ou a vida que você está vivendo não é uma vida nociva para ninguém, eu diria para você que quando os homens planejam mal para você, aquilo que os homens planejam de mal para você, Deus acaba redirecionando isso para o bem, como foi o caso de Viktor Frankl. É uma coisa que você e eu precisamos ter sempre em mente. Por que Deus está permitindo que isso aconteça? Por que Deus está permitindo esse mal sobre a minha vida? Lembre-se de Jó. Por que Deus permitiu? Vocês vejam que Deus usou e usa até hoje tudo que aconteceu com Jó para abençoar milhões e milhões, bilhões de pessoas foram abençoadas pela história de Jó. Deus, a presença de Deus, apesar de todo o sofrimento. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que a história de José do Egito acaba me mostrando, me provando que nenhuma injustiça, volto a falar, nenhuma injustiça é desperdiçada nas mãos de Deus. Deus pega cada injustiça cometida contra mim ou contra você para usar essa injustiça a fim de cumprir um propósito de Deus. Como foi o caso de José, todas as injustiças vividas por José acabaram se tornando a mais poderosa ferramenta que Deus poderia utilizar. Quem diria que José seria alçado à segunda posição dentro do reinado de Faraó, e isso deu a ele poderes para a preservação da sua própria gente, do seu próprio povo. Deus pode usar eventos terríveis, assustadores, injustiças inomináveis, como uma avenida, como uma estrada, para salvar pessoas, para ser um instrumento de cura
para a vida de pessoas. Então, procure descobrir, no meio da injustiça pela qual você possa estar passando, o que Deus pode fazer com essa injustiça para abençoar vidas, porque Ele não vai desperdiçar nada. E uma terceira e última lição que eu aprendo aqui é sobre a soberania de Deus. Nunca se esqueça disso. Em nome de Jesus, Deus é soberano sobre o plano dos homens. Os homens podem fazer qualquer plano, planejar o mal contra você, como foi na época do rei Ciro, em que houve uma tentativa de Amã de destruir o povo de Deus, e Deus usa a vida de Esther para guardar o povo de Deus através do tio ou primo, alguém diz que é tio, outro diz que é primo, Mordecai. Deus usa a tentativa de mal contra você, contra o seu povo, contra pessoas, como uma ferramenta de salvação para essas mesmas vidas. Sabe por quê? Porque Deus é soberano sobre os planos dos homens. Afinal de contas, só Deus já sabe qual é o final da história. E é por isso que eu oro em relação a você, para que você não se esqueça de que Deus pode transformar o mal em bem sobre a sua vida através da injustiça que você esteja vivendo, pela qual você esteja passando agora. Se agarre com Deus, se apegue com Deus e deixe Deus ser o Senhor da história, porque Ele é o Senhor da história, mas ser o Senhor do seu dia, do seu hoje e do seu amanhã também. Tem um pensamento do próprio Viktor Frankl que diz o seguinte: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Às vezes a gente fica, por que isso está acontecendo? Como é que Deus permitiu que isso acontecesse? Como é que eu vou fazer agora? Não se esqueça, se você tem um porquê para viver, você vai poder suportar as perguntas sem respostas no momento. Faça isso, viva bem, viva diante de Deus, viva sabendo que Deus pode transformar qualquer mal em bem a seu favor e em favor de outras pessoas. Amém? Daqui a pouquinho a gente volta começando bem o seu dia para fechar esse programa de hoje, e é uma chave de Deus para mim e para a sua vida, tá bom? Deus abençoe. Daqui a pouquinho, alguns segundinhos eu estou de volta. Começando bem o seu dia, está terminando agora nesse dia de quinta-feira, pode ser amanhã, ou à tarde, ou à noite, depende do horário que você esteja nos vendo, com uma lição final em relação ao mal transformado em bem. Guarde isso. Aquilo que fizeram contra você, se foi injusto, não vai prevalecer. Se foi feito contra você, enquanto você está vivendo a sua justiça em Deus, isso não vai prevalecer. Sabe por quê? Porque Deus está transformando o mal que fizeram a você em bem, e Ele está escrevendo um capítulo de redenção sobre a sua história. Confie em Deus, siga em frente, continue sendo justo, como diz a palavra, continue justo, praticando a justiça. Continue fazendo aquilo que é bom e agradável a Deus, e deixe que Deus seja o seu leão da tribo de Judá, aquele que te defende em toda e qualquer situação, tá bom? A gente está terminando agora, mas eu continuo pedindo a você para não se esquecer de compartilhar essas mensagens com outras pessoas. Eu tenho recebido retornos maravilhosos de irmãos e irmãs que têm compartilhado essas mensagens com outras pessoas. Isso alegra muito o nosso coração. Logo, logo a gente vai voltar com os recados de pessoas que escrevem mensagens para a gente, que comentam sobre as mensagens lá no YouTube e no TikTok, como uma forma de agradecimento.
e de reconhecimento de que você está conosco, tá bom? Deus abençoe, começando bem o seu dia.